Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Camila Calcanho e eu vou dar início à apresentação do nosso grupo. O tema escolhido, o esporte escolhido para a realização do trabalho foi o levantamento de peso olímpico. Os integrantes do nosso grupo são eu, a Stephanie, o Felipe, a Gabriela, a Gilsandra, a Júlia e o João. Vou falar agora um pouquinho sobre o histórico, a descrição e as regras do jogo. Então, a primeira edição das Olimpíadas, nomeada como os Jogos da Era Moderna, o levantamento de peso olímpico já estava presente. Então, ele é um esporte que vem recorrente em todas as edições das Olimpíadas. Mas existem evidências históricas que 1000 anos antes de Cristo, esse esporte já era utilizado como critério de seleção para soldados que iriam para a guerra. Então é um esporte bem antigo e já bem conhecido também no ramo esportivo e confederações e tudo. O jogo, o esporte, né, tem como movimento obrigatório o arremesso, que é o clean jerk em inglês, e o arranco, que é denominado como snatch no inglês também. Então, basicamente, o atleta ele vai entrar no tablado, ele vai ter um tempo que é cronometrado no relógio para execução do movimento, e após a finalização do movimento, os juízes vão validar se o movimento foi correto, foi executado corretamente ou não. Então, ele vai receber ali 3 luzes que vão orientar o atleta se o movimento foi válido ou não. Então, basicamente, o atleta ele tem 3 chances de snatch e 3 chances de clean jerk para aumentar sua carga progressivamente e atingir a sua repetição máxima. Ganha o atleta que dentro da categoria fizer o maior número de quilos somados do arremesso e do arranco. O critério de desempate hoje é o seguinte: se 2 atletas fizerem 50 quilos, né, somados 50 quilos, o critério de desempate é por peso corporal. Então, o atleta que pesa menos, ele ganha, porque subentende-se que para quem pesa menos, tal carga é mais pesada. Se os 2 atletas pesarem a mesma coisa, né, tiverem o mesmo peso corporal, então o critério de desempate é aquele que executou o movimento primeiro e executou a carga primeiro. Então é isso. 3 movimentos para cada tipo de levantamento, arremesso ou arranco. Soma-se as 2 cargas de cada movimento e obtém-se o campeão que fizer o maior número de quilos dessa carga. Atualmente, as categorias elas são divididas por peso corporal e por gênero. Então, por peso corporal, a gente tem desde o peso galo, que é 56 quilos, passando pelo peso médio de 74 quilos, até o peso super pesado, que é acima de 105 quilos. E, como eu já disse, as categorias hoje são as categorias baseadas em gênero, feminino e masculino. Então é isso, finalizo aqui a minha parte e deixo com o próximo integrante do grupo. Obrigada. Olá, boa noite. Eu sou a Gilsandra. Eu vou falar brevemente sobre equipamentos de segurança para a modalidade levantamento de peso olímpico. São utilizados para treinos e competições materiais como barras de ferro, específica por gênero, sendo a barra masculina 20 kg, a feminina 15 kg. Anilhas com pesos variados entre 5 a 50 kg cada. Presilha para fixar as anilhas na barra, visando a segurança do atleta e evitando que o peso se mova durante a execução do movimento. Quanto ao atleta, por sua vez, utiliza alguns equipamentos que são específicos para o esporte e alguns adicionais que são comuns a outras práticas de esporte. Podemos então afirmar que, assim como o jogador de futebol precisa da chuteira, o atleta de levantamento de peso olímpico utiliza também um tênis específico.
que possui um salto na parte traseira, no calcanhar. Este tênis que foi desenvolvido para essa modalidade auxilia o movimento de agachamento, pois proporciona um ajuste na mobilidade do tornozelo. Outro equipamento que vem os atletas utilizarem frequentemente são cinturões, que oferece segurança ao atleta e protege a lombar durante a execução dos movimentos. Entre outros equipamentos de segurança, não menos importante, como a munhequeira, joelheira, fita antiaderente, entre outros. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, sala. Meu nome é João Pedro e eu vou falar aqui um pouco sobre as funções cognitivas que o levantamento de peso ele oferece, as melhorias na função cognitiva que o levantamento de peso ele oferece para as pessoas que praticam esse exercício físico. Bom, a gente pode começar dividindo em 3 partes, tá? Sendo a primeira delas a coordenação motora, que a gente sabe que nada mais é a coordenação motora do que uma capacidade de usar os seus músculos de forma eficiente para a realização de atividades físicas, além da forma com que o músculo ele obedece aos sinais, aos comandos que o cérebro envia para ele, está podendo trabalhar da melhor forma possível. A gente encontrou aqui que nessa função eles apresentam melhora nas questões do equilíbrio, da velocidade, da agilidade, da força e da resistência. Sendo a resistência esse último, a gente achou até alguns estudos aqui que indicam que os treinos de resistência eles são benéficos para o cérebro, porque eles evitam algumas doenças, eles ajudam a prevenir doenças como obesidade, diabetes, colesterol, além da diminuição do estresse e aumento da interação social. Outra coisa que a gente achou importante destacar é a concentração. Isso no seu dia a dia, tá? A gente estudou que tendo uma rotina dedicada de exercícios, você no seu dia a dia você apresenta uma melhor concentração para realizar suas tarefas, seja elas de casa, seja no seu trabalho, além de um melhor esforço que você consegue oferecer nas suas tarefas. E a última que a gente colocou foi da consciência corporal, que a consciência corporal, como o próprio nome diz, nada mais do que você conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, conhecer até onde os seus músculos aguentam, até onde o seu corpo aguenta fazer certa atividade física. E isso para um atleta de alto rendimento é muito importante, porque além mais da gente falar, nesse caso, do levantamento de peso, porque é muito importante o atleta saber até qual peso ele consegue levantar, até qual peso ele aguenta, quanto tempo ele consegue aguentar certo peso, para evitar qualquer dor durante os seus treinamentos ou até lesões que possam afastá-lo da prática da atividade física ou também deixá-lo por um tempo de repouso, né? E bom, minha parte é essa e agora eu deixo para o resto do nosso grupo terminar o nosso trabalho. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas e as conexões neurais. Bom, as duas regiões importantes que auxiliam em regulação do córtex motor é o núcleo da base e o cerebelo, tá? Essas regiões, elas não controlam de forma direta o movimento, mas elas ajudam a estimular. O núcleo da base, ele também está envolvido nos processos cognitivos e emocionais. Já o cerebelo, ele controla o equilíbrio, ele controla a postura, ele coordena os movimentos corporais, unindo e articulando os movimentos musculares, de forma que mantenha o corpo sempre equilibrado. Bom, agora falando sobre exemplos práticos das funções cognitivas, a gente inicia falando sobre a função psicomotora, que o maior exemplo é a prática de levantar o peso, que ao exercitar diariamente aqueles mesmos músculos, ele conhece melhor a si mesmo e reconhece seus limites, que em geral tem a ver com seu conhecimento acerca do seu próprio corpo. Já falando de funções psíquicas provenientes do exercício regular, pode-se falar do foco, como também uma normalização de tomada de responsabilidades em relação à sua vida e uma menor probabilidade de se haver distúrbios relacionados à depressão, pois ao se haver essa continuidade de exercício físico, o corpo acaba gerando hormônios ligados à felicidade de uma maneira mais regular. E é isso. Agora eu vou passar minha fala para a Gabi, que vai falar de aspectos relacionados à prática. Muito obrigado. Acho que todo mundo já sabe que os exercícios físicos eles nos trazem muitos benefícios, como o cardiorrespiratório, na redução de peso, na redução do colesterol, para ajudar na diabetes, mas também ele pode ajudar aqui, ó, nas funções cerebrais, como já foi falado aqui anteriormente. Então, se você tem um costume de fazer alguns exercícios físicos, futuramente você tem um menor risco de ter uma desordem mental.
Um ponto muito importante para quem pratica exercícios físicos é o autoconhecimento. É saber conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites, saber a carga que você consegue levantar, né? O tempo que você consegue levantar aquele peso, né? Eu falo que a dor é o melhor para você conhecer os seus limites, né? Então, quando você está sentindo aquela dor muito forte, quando o seu corpo não faz mais nem força para aquele movimento, é ali o seu limite, né? Então, quando o atleta ele passa do limite dele, é aí que acontece as lesões, né? Quebra os ossos da perna, né? Então, é de extrema importância você saber o seu limite e você respeitar, né? Você manter a sua rotina, manter a sua forma, e aí com a regularidade dos seus treinos, né? Você vai aumentando aos poucos e o seu limite vai aumentando, né? Então é de extrema importância esse autoconhecimento. E é claro que eu não posso já te falar da importância do acompanhamento psicológico para o atleta, né? Então, ainda mais o levantamento de peso, que ele é realizado em poucas tentativas. Então, o atleta ele vai treinar o mês inteiro para chegar ali na competição, ter poucas tentativas, né? E a chance de ser classificado é muito grande. Então, o acompanhamento psicológico ele vai estar ali ajudando a lidar com a frustração, a lidar com a ansiedade, com o nervosismo, com a pressão, ainda mais com aqueles atletas que competem fora do país, né? Então, a sociedade está ali pressionando aquele atleta para ele ganhar de qualquer forma. Então, e sem falar que ele precisa readequar toda a rotina dele, até porque é um fuso horário diferente, né? Dependendo do país. Então, ele precisa mudar a alimentação dele, precisa mudar o horário do sono dele. Então, é uma pressão ainda maior. Então, para um atleta ele chegar num nível alto de medalhas, um nível alto de sucesso, ele precisa ter um acompanhamento psicológico, né? É tão importante quanto um treino físico. Então, o treino físico ele vai estar ali se preparando para o dia do campeonato, ele conseguir aguentar aqueles pesos, e o acompanhamento psicológico é um tratamento mental, para ele conseguir lidar com todas as emoções do dia da competição e ao longo da competição, né? É todo um treinamento até o dia. Boa noite a todos, meu nome é Júlia e eu vou falar sobre alguns testes neuropsicológicos que são utilizados para avaliar a coordenação motora grossa e fina. Esses testes são úteis para analisar o desenvolvimento da coordenação motora e possíveis atrasos e disfunções no desenvolvimento da criança e do adolescente. O Movement Assessment Battery for Children, Movement ABC2, foi elaborado em 1992 e é composto por uma bateria de avaliação de movimento para crianças que analisa as habilidades manuais, de bola e de equilíbrio. A aplicação é recomendada em crianças entre 4 a 12 anos e o principal objetivo do teste é a identificação de atrasos ou comprometimento no desenvolvimento motor. Os resultados obtidos com o teste e a lista de checagem possibilitam a detecção do comprometimento motor e auxiliam profissionais no planejamento de programas de intervenção. Já o teste Bruininskis-Ozeretsky de proficiência motora, segunda edição BOT 2, foi elaborado em 1978 e tem como objetivo avaliar habilidades motoras grossas, como controle do comportamento, força e agilidades, e finas, como coordenação manual, precisa motora e visomotora. A aplicação é recomendada em crianças e jovens de 4 a 21 anos e é um instrumento que pode ser utilizado no diagnóstico inicial de alterações de competências motoras ou para o planejamento de intervenções, assim como o screening de necessidades de intervenção terapêutica. Agora sobre o teste de coordenação corporal para crianças, Corporate Coordination Test for Kinder, KTK, que foi elaborado por Clifford e Tilling em 1974 e atualizado no Brasil, tem como objetivo analisar o desempenho motor de forma global, como equilíbrio, ritmo, lateralidade, velocidade e agilidade. A aplicação é recomendável em crianças entre 5 a 14 anos e, por ser de fácil aplicabilidade, é comumente utilizado em escolas, por educadores físicos e no ambiente clínico por psicólogos e psicopedagogos. Temos também o Test of Gross Motor Development, que foi elaborado por Ulrich no ano de 1985, que tem como objetivo avaliar o nível de desenvolvimento da criança, especialmente em suas habilidades motoras fundamentais.
A aplicação é recomendada para crianças entre 3 e 11 anos e é composto de 12 habilidades motoras fundamentais, subdivididas em 2 subtestes, compostos por 6 habilidades motoras de locomoção, como correr, galopar, passada, saltar com o pé, salto horizontal e corrida lateral, e 6 habilidades motoras de controle de objeto, como a rebatida, quicar, receber, chutar, arremessar e rolar. E são esses os testes comumente utilizados. Boa noite, turma. Então, eu tô aqui novamente para fechar a nossa apresentação, falando um pouquinho sobre as conclusões do nosso trabalho. E, como todos já sabem, o esporte, a prática da atividade física, é muito importante para o bem-estar psíquico e mental de todas as pessoas. Então, muitas vezes, durante até a nossa prática clínica no futuro, nós iremos recomendar, junto com a terapia, né, o início de atividade física, porque sabemos que a atividade física ajuda na liberação de serotonina e melhora muito quadros como depressão, ansiedade, né? Então, a conclusão do nosso trabalho, basicamente, é que o esporte, principalmente o levantamento de peso olímpico, ele não exige somente força muscular, mas ele exige também a capacidade de foco, de concentração e de coordenação motora. E essas habilidades requeridas através da prática do levantamento de peso olímpico também ativam as funções cognitivas, que por sua vez influenciam em toda a saúde e bem-estar do indivíduo. Então, não somente atletas, né, se beneficiam, atletas, quando eu falo atletas, eu estou falando de pessoas que fazem o esporte em alta performance, né, todos os dias para competir, mas os benefícios também são notados para os atletas amadores, aqueles que praticam esporte como hobby, né, como uma atividade física para melhorar a saúde e o bem-estar. E ajuda, né, como eu falei também inicialmente, na prevenção de depressão, de crises de ansiedade. Então, como recomendação, né, não somente nossa, mas uma questão que é sabida por todos nós, é que todos realizem a atividade física. Agradeço a atenção de vocês e agora a gente abre para discussão, se tiverem alguma pergunta, tá bom? Fiquem à vontade para fazer para a gente. Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigado a todos pela atenção e agora passaremos um vídeo motivacional sobre o nosso tema.